noite. O último dia 22 de junho entra para a história do Paraguai e de todo o continente sul-americano como o dia do impeachment mais rápido jamais imposto a qualquer presidente. Fernando Lugo, eleito em 2008, foi destituído do cargo pelo Senado paraguaio e substituído pelo seu vice, Frederico Franco, do Partido Liberal. O estupim do processo de impeachment, que durou menos de 36 horas, foi a morte de 16 pessoas num confronto entre trabalhadores sem terra e polícia. Entre os argumentos dos opositores de Lugo estão o mau uso de ações policiais e promoção da insegurança no país. Apesar de constitucional, o impeachment de Lugo ficou marcado pelo pouco tempo que foi dado para a sua defesa. Entre as lideranças da América do Sul, o desconforto foi grande. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o equatoriano Rafael Correa, por exemplo, logo fizeram pronunciamentos afirmando que não reconheciam o novo governo paraguaio. O Brasil evitou o tom de ameaça, mas concordou com o afastamento temporário do Paraguai do Mercosul e na Unasul até o ano que vem. Com o afastamento do Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina aprovaram a entrada da Venezuela no Mercosul, previsto para o fim desse mês. A decisão acirrou a crise entre os países e isolou o novo governo paraguaio. O Brasilianas.org dessa noite discute a crise no Paraguai e a instabilidade política na América Latina. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio o professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e da Escola Superior Diplomática, Antônio Roberto Espinosa, e o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Internacional da PUC de São Paulo, Fabrício Felamingo. Contamos também com a participação da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é gravado, então você não vai poder enviar perguntas. Perguntas já foram enviadas antecipadamente através do nosso portal. Nesse primeiro bloco, vamos entender quais foram as motivações que levaram ao impeachment de Fernando Lugo e também discutir a questão dos valores universais e autonomia nacional. Além disso, como fica o cenário de integração do Mercosul com a entrada da Venezuela. Eu queria primeiro perguntar para o professor Espinosa que desse uma avaliação rápida aí sobre esse caso Lugo, as questões legais e constitucionais. Bom, eu acho que as questões do governo Lugo têm duas facetas. Uma interna ao Paraguai e uma outra externa, que diz respeito à política latino-americana. O Paraguai é um país pequeno, são 6,7 milhões de habitantes, um PIB que é 120 vezes menor do que o PIB do Brasil, são 19 bilhões de dólares, e é também um país, junto com a Bolívia, mesopotâmico. O Paraguai, resultante do processo de expansão da colonização espanhola, era o sertão mais extremo da colonização a partir da Bacia do Prata, e a Bolívia era o extremo sertão a partir da colonização espanhola pelo Pacífico, na região dos Andes. Os dois compartilhando a região do Chaco. Tiveram, inclusive, guerras entre si, a última nos anos 30, na metade dos anos 30. E são os dois pontos de apoio geopolítico da América Latina. Quer dizer, as tensões entre Brasil, Chile, Colômbia, enfim, acabam se equilibram a partir dos dois. Com isso, esses dois países também desenvolveram vocações internas diferentes. A Bolívia é um país de índios, de uma instabilidade constante, e o Paraguai o mais oligárquico país da América do Sul, ao lado de Honduras, que também é o país mais oligárquico da América Central. De uma oligarquia de pequenos latifundiários, de grandes latifundiários, alguns, inclusive, são brasileiros, famílias como a Lunardelli, a Lupion. Foram para lá? Foram para lá, na década de 50, 60. E naquela onda da expansão da fronteira oeste do Paraná. E estão lá, são dos latifundiários. No Paraguai, você diz? No Paraguai. Sim. Tá. E depois deles, na década de 70 e na década de 80, um outro tipo de brasileiro, que são os brasiguaios, que são pequenos e médios proprietários que prosperaram. Mas, enfim. E o Paraguai, o Stroessner deu um golpe só, em 54.
depois disso não foram necessários outros golpes. E a oligarquia paraguaia sempre controlou. E a própria oligarquia paraguaia, latifundiária, improdutiva, o tempo todo participou do tráfico e do contrabando para outros países, sobretudo o Brasil. E é uma oligarquia consolidada, que deu o golpe, que depois o presidente eleito pelo voto, o Fernando Lugo, em 36 horas, mas há 5 anos retinha o ingresso da Venezuela no Mercosul, que era interesse do Brasil, que é uma economia 120 vezes maior, da Argentina, que é algumas dezenas de vezes maior que o Paraguai, retido no Congresso, por esse setor oligárquico. Então, só para entender direitinho, o Lugo tem essa votação, é eleito e o Senado maciçamente contra ele. Quais são as regras políticas que definem esse desequilíbrio absoluto aí? A eleição presidencial é no voto direto. E o Lugo é uma liderança que vinha da Igreja Católica, é um ex-bispo, tinha um grande apoio popular, mas não tinha um suporte partidário. O Lugo era uma espécie de Collor de esquerda do Paraguai, que acabou sendo apoiado pelo Partido Liberal, que era a única maneira que o Partido Liberal Radical Autêntico tinha de interromper os sucessivos governos do Partido Colorado. Agora, o Congresso lá tem senador vitalício, tem esse tipo de... Os ex-presidentes. Só os ex-presidentes. ex-presidentes. Os ex-presidentes que chegam até o final do mandato são como a senadores ditadura lá vitalícios. são poucos ex-presidentes. O Lugo, portanto, está desempregado, porque não concluiu o mandato. Então, agora, aí que entra, Fabrício, a gente tem, então, de um lado, o Poder Executivo, que o setor é eleito pelo voto popular, e tem do outro lado o Senado. Quer dizer, basta cumprir formalmente a Constituição para uma destituição dessa ganhar legitimidade jurídica? Não? Bom, boa noite, em primeiro lugar, Nassif, Priscila, professor Espinosa. Olha, eu tenho uma interpretação bastante minha dessa situação no Paraguai. Nós não precisamos conhecer a Constituição do Paraguai para entender o que está acontecendo lá, né? Tanto o Lugo quanto o Congresso foram democraticamente eleitos, a princípio foram eleitos pelo voto direto, 5 anos de mandato para cada um lá. A forma que você prevê para a retirada de um presidente do poder, prevista, dizem, na Constituição do Paraguai, que é o que nós chamamos de impeachment, é o que nós temos no Brasil, é o que houve nos Estados Unidos, já teve um impeachment do Nixon, aqui no Brasil do Collor. Quer dizer, na realidade, a grande crítica que se faz, como você disse na abertura do programa, é realmente em relação ao tempo que se deu ao Lugo para apresentar a sua defesa, né? Que é o que me chama bastante a atenção aí, o que chama a atenção de todos, pelo seguinte motivo. Vou fazer uma comparação com a Constituição brasileira para que a gente possa entender mais fácil. A nossa Constituição não estabelece um prazo para a defesa do presidente, né? E a nossa Constituição é de 88, o Collor, por exemplo, foi em 92, que foi votado no Congresso a sua retirada. Ela deixa isso a cargo de uma legislação infraconstitucional, que no caso do Brasil é da década de 50, uma legislação adequada que dá, vejam vocês, 20 dias de prazo para a defesa do presidente. Coisa que foi respeitada no Brasil, porque Barbosa Lima Sobrinho, 1º de setembro de 92, apresentou à Câmara dos Deputados o pedido a denúncia, né? E ela foi aceita dia 29 de setembro. Então, o prazo ali no Brasil foram de 29 dias, né? Quer dizer, e foi respeitado um princípio democrático da defesa do presidente. Essa defesa não é do presidente em si, não é o presidente que tem que ter o direito de se defender. É o povo que tem que ter o direito de que seu presidente eleito não seja deposto de uma hora para outra. Então, não é que se exige que o Fernando Lugo tenha o direito de se defender, mas aquela figura institucional da presidência não saia em 36 horas de uma hora para outra, daí se dá esse nome de golpe parlamentar. Então, o que eu vejo é exatamente isso que aconteceu no Paraguai. Nós não conhecemos e nem precisamos conhecer o que a Constituição estabelece em relação a prazos. Porque, simplesmente, se ela permite, ou a legislação infraconstitucional paraguaia, que haja a retirada do poder em tão pouco tempo, em questão de horas, um presidente da República, evidentemente a democracia não está sendo respeitada, os princípios básicos não estão sendo respeitados. Daí a gente pega esse presidencialismo latino-americano, depois daquele período
das ditaduras, você tem uma redemocratização. Essa redemocratização, ela cria a figura do presidente, que não é parlamentarista, é um presidente eleito, e é a figura do Congresso. No parlamentarismo, se você não tem a maioria, o primeiro-ministro cai. Agora, quando é o presidente, o álibi para derrubá-lo acaba sendo algum fato político qualquer que a imprensa nacional, o caso do André Pérez, o próprio caso do Collor aqui, joga lá em cima e cria comoção. Isso aí não é um fator de... Esse presencialismo nosso, latino-americano, não é muito vulnerável, muito frágil institucionalmente? Acho que pensando dessa forma como você expõe, mas se nós virmos aí o exemplo do Brasil, pelo menos na minha opinião, para citar o nosso caso aqui, ou mesmo da Argentina, né, ou outros países aqui latino-americanos, acho que nós estamos nos últimos anos, nas últimas 2 décadas aí, 2 décadas e meia, evoluindo a passos largos no sentido de se manter, apesar dessas regras democráticas claras que evitem uma queda de um presidente de uma hora para outra. É que pegamos 2 craques aí, que é o Fernando Henrique e o Lula, né? Perfeito. Acho que a gente pode imaginar essa situação, mas eu acho que o Lula, se você for imaginar uma mídia contra o Lula como nós tivemos, a tentativa até mesmo na época de 2005 do Mensalão, de se tentar fazer um impeachment, se imaginava muito uma reação popular contrária, porque se não imaginasse uma reação popular, com certeza teria feito um pedido de impeachment no Congresso Nacional. Você se lembra que naquela época a grande força que se precisava controlar era o presidente da Câmara, porque é aquele que recebe a denúncia e pode ou não dar andamento, aquele pode arquivar ou não. Então esse é o Mauro de Moura Andrade, é o engavetador ou não da República. A gente precisa ter controle sobre o presidente da Câmara, né? O presidente teria que ter nesse sentido, Nassif. Agora, o que eu acho é que nós temos bons exemplos, os Estados Unidos têm 200 anos, mas enfim, é um bom exemplo. A França também é um bom exemplo de sistemas parecidos aos nossos e que dão certo. Eu acho que, nesse sentido, eu não sou crítico totalmente do sistema. Eu apenas imagino que nós devamos apoiar e evitar situações como aconteceu agora no Paraguai, a gente vai ainda discutir isso, mas de uma hora para outra, que dá-se um prazo para uma defesa, porque tem que se haver como retirar um presidente, né? Espinosa, de alguns anos, aliás, no século XX, aí uma das marcas da diplomacia internacional foi essa questão de pegar os valores democráticos lá do Woodrow Wilson lá e impor como regra geral aí, inclusive para intervenção em países. No século XXI, como vai ser? Como é essa questão das regras internacionais, os poderes de influenciar de fora e a questão da autonomia nacional? Eu acho que a questão democrática é um dado da cultura ocidental que veio para valer. Não dá para pensar mais uma sociedade que não se reja por valores democráticos, a garantia dos direitos individuais, a regra da alternância no poder, da liberdade de imprensa. Agora, eu acho que precisa qualificar um pouco mais o que é a democracia. Democracia, em termos clássicos, é a democracia direta. É o governo do povo, pelo povo. É o regime ateniense, em que o povo governava em praça pública. Aliás, condenava, era não só o executivo, mas também o judiciário. Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte em praça pública. O clamor das turbas já funcionava na época. Pois é. E tinha uma tal legitimidade que não foi preciso botar cicuta na boca dele. Na hora marcada, ele levantou, pegou o copo e tomou. Se despediu dos discípulos e tomou. Essa é a democracia direta. É a democracia de que o Rousseau fala. A partir do século XIX, se criou um outro tipo de coisa, que é a república. Kant, etc., que é o regime legal, que é o regime do Estado de Direito. E no Brasil, por exemplo, você pode dizer o seguinte: nós temos um regime, um Estado de Direito democrático representativo. Ou seja, ele é republicano, vigora a regra da lei e eleições periódicas, com regras que, enfim. Agora, para isso, é necessário que haja classes na sociedade articuladas, sociedade civil. No Paraguai, você não tem uma sociedade civil articulada. Você tem uma oligarquia de latifundiários, que é uma oligarquia, que é aquilo que Aristóteles chamava de
degeneração da aristocracia. É quando você não tem mais um pacto de que os poucos governam para o bem comum. Os poucos usam a sociedade em proveito próprio. É uma coisa que se aproxima mais da quadrilha. E são muito poucos. Então, no Paraguai, você não tem um Estado democrático de direito representativo, embora você tenha eleições. Nesse sentido, é legítima a pressão que possa vir de uma Argentina ou de um Brasil? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim, porque o povo paraguaio não está articulado sequer para protestar. É um povo que vive as questões mais imediatas. O campesinato paraguaio ainda está na época da tração manual, no máximo da tração animal. E, divorciado da propriedade da terra, é um povo que mal consegue sobreviver. Então, daí a gente entra... E uma aristocracia muito rica, Isso. que controla, sobretudo, o Senado. E, a partir dele, manipula o conjunto. É legal, é constitucional, agora não é democrático. Então, daí eu entro num ponto para o Fabrício, que é essa questão do direito internacional, né? Nos últimos anos, a gente vê ditadores chilenos sendo processados na Espanha. A gente vê aqui a própria... Como é que chama essa Câmara Latino-Americana? Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, tomando posições muito interessantes. E como que evolui essa questão do direito internacional, dos valores universais aí da democracia, e essa questão da autonomia nacional, do ponto de vista jurídico? O professor Espinosa fez uma frase, disse uma frase bem coerente, que é, pode ser constitucional, mas não democrático, né? O constitucional é o jurídico muitas vezes, mas eventualmente não é democrático. Do ponto de vista do direito internacional, o que nós estamos vendo desde o início do século passado, né? Depois da Primeira Guerra, mas especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, uma normatização, uma formalização de regras cada vez mais, né, entre os estados no mundo. Então, o que nós temos de acordos internacionais, o que se chama de tratados, que existem há muitos anos, eu brinco sempre, o Tratado de Tordesilhas, todo mundo conhece, é do século XV, mas enfim, foi no século passado que se aumentou muito a produção normativa desses acordos, desse arcabouço. Século XX agora, século XX, né? Estamos no século XXI. Parece que foi outro dia. Parece que faz muito tempo, né? Enfim, somos do século passado, pessoas velhas, mas enfim. No iniciozinho, né, ali depois da Primeira Guerra Mundial, mas especialmente após a Segunda Guerra Mundial, então 50 anos para cá, 60 anos para cá, nós temos uma maior normatização. Alguns princípios do direito internacional, na CIF, são importantes. Aí se busca, né, professor, uma igualdade entre os estados, o que depende aí um respeito à soberania dos estados, de alguma forma, né? Enfim, isso é o que se pode discutir agora. Afinal de contas, se nós estamos ou não estamos atacando a soberania do Paraguai. No começo do século XX, nós temos um papel feio do guru do direito, aí, o Rui Barbosa, quando a Inglaterra tentou aprovar aquela lei para intervir em estados que não pagassem as dívidas. E a Argentina foi contra e o Rui Barbosa foi a favor. Enfim, nós temos essas situações. Mas, apesar disso, o que nós temos de participação brasileira, né, a despeito da situação de participação brasileira, é sempre em prol de uma busca democrática. O Brasil, por incrível que pareça, inclusive no período da ditadura, do ponto de vista internacional, sempre foi melhor que do ponto de vista interno. As normas que apoiávamos eram melhores do que aquilo que a gente pudesse imaginar. Aquilo que a gente pudesse imaginar. Né? Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador através do nosso site e do nosso blog, porque o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram previamente selecionadas aí no nosso portal www.brasilianas.org. Priscila. A gente tem recebido perguntas de internautas do país todo. A Mariana Maia Ruivo pergunta, eu acho que o senhor, professor Espinosa, poderia responder. A postura tomada pelo Brasil de concordar com o afastamento temporário do Paraguai, tanto do Mercosul quanto da Unasul, foi correta? Foi uma postura de um país que busca uma liderança regional? Na minha opinião, foi. E, inclusive, o país se respalda no protocolo de Ushuaia, que coloca a cláusula democrática como uma cláusula constitutiva para o Mercosul e para a Unasul. Então, o Brasil busca esse respaldo.
Mesmo porque um precedente no Paraguai, de um golpe no Paraguai, ainda que um golpe parlamentar, é um precedente muito perigoso, que pode refletir, inclusive, na estabilidade interna e nas relações dentro do Mercosul. Agora, uma coisa, Nassif, que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: o Paraguai foi isolado do Mercosul e da Unasul, mas não da OEA. Tá certo? Não da OEA. O José Miguel Insulza diz que não concorda, etc., mas não houve uma condenação da OEA. A Organização dos Estados Americanos. Estados Americanos. Ao contrário do que aconteceu quando houve o golpe em Honduras. A OEA condenou Honduras. Agora não. Então o que que você tem? Você tem Unasul e Mercosul representando a América do Sul sob a liderança brasileira e um apoio argentino. E a OEA representando a hegemonia dos Estados Unidos no continente, que assumem posições diferentes. Agora, a questão que a internauta coloca, eu acho que o Brasil está carregado de razão, mesmo porque, claro que o golpe no Paraguai se baseia na Constituição interna, utiliza a Constituição interna. Só que a Constituição paraguaia vale no Paraguai, tá certo? Como a brasileira vale no Brasil. São ambos países soberanos. E no ambiente internacional, o que conta é a força, é política de poder. O que mostra que os valores democráticos eles são utilizados também de acordo com os interesses, a real política de cada país, cada com os país, Estados Unidos, claro. com o Brasil. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org com um debate sobre a crise no Paraguai e os reflexos na América do Sul. Recebemos em nosso estúdio em São Paulo o professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e da Escola Superior Diplomática, Antônio Roberto Espinosa, e o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Internacional da PUC São Paulo, Fabrício Felamingo. Nessa segunda etapa do programa, vamos discutir o futuro da estabilidade política na América do Sul e como a atuação da mídia e das novas mídias podem interferir nessa questão. Então, o que a gente tinha comentado no primeiro bloco, nós tivemos, depois desse período de redemocratização, quer dizer, a mídia como representante de uma sociedade civil que praticamente não existia, quer dizer, o poder foi entregue aos civis sem ter a sociedade civil. E com esse poder de reverberação que acabou levando aí a crises sucessivas. Hoje nós temos a internet permitindo aí uma multiplicidade de pontos de vista e de opinião, mas temos uma mídia que está em confronto permanente no Equador, na Venezuela, Bolívia, Brasil, Argentina. Como se analisa esse fenômeno, Espinosa, à luz aí das características desse presidencialismo brasileiro? Olha, eu acho que a internet ainda não tem a capacidade de formar correntes de opinião pública. Inclusive que é muito dispersa, né? Dispersa. E é difícil, quer dizer, quando as questões que aparecem acabam dando voz à multidão. E a multidão faz um barulho enorme, mas não uniformiza, não organiza. Isso. A grande mídia consegue fazer isso. Mas a mídia tem um papel, essa mídia, a blogosfera, tem um papel de corrigir grandes problemas. Determinadas verdades que a grande mídia tenta vender são bloqueadas pela internet e as redes sociais, determinadas, que é aquelas que têm grandes repercussões. E eu acho que é um papel que ela tem. Ela funciona como um freio, embora ela não consiga formar corrente de opinião pública. Agora, na questão da política internacional, que não depende da opinião pública, nem da opinião pública internacional, nem da opinião pública nacional, o que você tem é uma política de status. E a política sul-americana e a política latino-americana é uma política formada por correlações de forças, em que os equilíbrios são sempre precários e instáveis. A diplomacia brasileira tem plena
ela age como política de poder, É isso. política de força. A diplomacia argentina também, a Venezuela, a venezuelana. E quando houve o golpe do Chile, do Paraguai, em 36 horas, ela respondeu imediatamente, no que parece ter sido até um aspecto de diplomacia presidencial. A Dilma, o Mujica e a Cristina Kirchner. Bom, já que é assim, a entrada da Venezuela, que está bloqueada há 5 anos pelo Senado paraguaio, o Paraguai está suspenso, entra a Venezuela. Quer dizer, ali é uma espécie de confasa aí, se um país, por menor que seja, tem poder de veto. Pois é, qualquer pequeno país, porque enfim, quer dizer, a carta da Unasul e a carta do Mercosul supõem que todos os países membros são soberanos, todos têm direitos iguais. É uma instituição pensada não à luz do direito interno, mas do direito internacional, que vincula soberanias, em que todos são soberanos. Um não manda no outro. Nesse sentido, é garantido a cada país, a cada parlamento, de acordo com seus mecanismos internos, a aprovação para o ingresso de um novo membro. O Congresso paraguaio, que é monopolizado por uma oligarquia muito conservadora, que tem vínculos com o Partido Republicano Americano, também conservador, bloqueava a Venezuela, arrumava 1000 expedientes. Todo o resto dos países membros queria, todas as instituições que precisavam ser consultadas já haviam sido, o ingresso parado no Congresso paraguaio. O mesmo no Senado, o mesmo que deu o golpe no Lugo. Bom, já que se deu o golpe em 36 anos, em 36 horas, então não precisamos te ouvir para resolver um problema de 5 anos, que é de interesse de Brasil e Argentina. Se me permite uma parte, Nassif, professor, concordo plenamente com o que o senhor disse, mas acho que a gente tem que fazer uma observação do ponto de vista do direito internacional, como o senhor havia falado, porque o Tratado de Assunção, quando prevê o ingresso de um novo membro, prevê que deve haver essa unanimidade, a aprovação expressa de todos os outros membros. Quando se exige num grupo de estados a aprovação de todos, a unanimidade, você está efetivamente, a contrário senso, garantindo o direito de veto de apenas um, porque se todos têm que concordar, se apenas um não se manifesta, por omissão ele está vetando. Mas esse é a forma como foi estabelecido o Mercosul, razão pela qual eu não concordo com o ingresso da Venezuela neste momento. Porque o que acontece é o seguinte: todos os países devem acordaram em junho ou julho de 2006 o ingresso da Venezuela. Mandam para os seus respectivos parlamentos, congressos para aprovação, e quem dá a palavra final depois é o presidente da República de plantão, digamos assim, né? Nós estamos obrigando o Paraguai, que daqui a poucos meses, 10 meses, já está se dito, vai voltar como membro pleno do Mercosul. Ele foi suspenso apenas das reuniões políticas, é bom que se diga, ele não foi suspenso da parte econômica. Aí eu acho que o Brasil agiu corretamente, ele pegou ali o que havia de menos grave, digamos assim, para impor ao Paraguai, que era uma suspensão apenas das reuniões políticas, suspensas, mas voltem em abril, quando nós teremos, em tese, a democracia restabelecida. Ótimo. Passou um recado correto. Nós não vamos flertar aí com a possibilidade de enfraquecer as instituições democráticas. Mas o ingresso da Venezuela nesse momento, eu entendo que é até uma birra contra o Congresso. Entendo que o Congresso paraguaio possa ser controlado, mas vejo que ela não deveria ter ingressado nesse momento, que impomos ao Paraguai uma relação comercial com um país com o qual ele ainda não concordou. Então, vamos tentar entender um pouquinho aqui. Quando a gente pega o federalismo brasileiro, nós estamos falando, na verdade, de um modelo federativo... Que serve para os 4 países. Para os 4 países. Quando você pega o federalismo brasileiro, as prefeituras aqui é uma descontinuidade política absoluta. A maneira que você tem para tentar dar alguma continuidade é criar consórcios de municípios, onde você tem o prefeito lá, mas é a prefeitura que é representada. Então, isso dá uma continuidade. Quer dizer, no caso do Mercosul e da Unasul, aparentemente isso
Não ocorreu. Porque se amanhã tiver uma mudança política no Uruguai, no Paraguai, você pode vetar coisas que você autorizou antecipadamente. Isso não cria uma instabilidade jurídica aí meio complicada para a continuidade dos dois projetos? Olha, cria, Nassif. Uma vez o presidente Lula disse, acordei invocado um dia e liguei para o Bush, né? E eu brinco, ele podia acordar invocado um dia e tirar o Brasil da ONU, do Mercosul, porque efetivamente está na figura de uma única pessoa, que é o presidente da República, o poder de retirar o país de acordos internacionais ou tratados, né? Ingressar, não. O Congresso tem que ser ouvido, né? Mas retirar basta ao presidente, o que é uma crítica, inclusive, que se faz muitas vezes. Mas, enfim, esse é o nosso modelo aqui. Agora, é que do ponto de vista prático, o que se vê efetivamente é que há perfeita impossibilidade de você retirar o país, o Brasil ou qualquer outro país, dessa inserção mundial que nós temos hoje em dia, né? Você não pode imaginar que nós seríamos soberanos absolutos e apenas a nós interessa no mundo e aos outros não. Mas pegando o Paraguai, que é uma outra dimensão aí, quer dizer, esse poder de veto sobre a Venezuela, você falou amanhã ele volta, pode vetar. Se amanhã é eleito um outro presidente, um outro Lugo, ele pode aceitar? Não, acho que não me expressei bem. O ingresso da Venezuela demanda a aprovação expressa dos 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O Brasil demorou um pouco o Congresso Nacional, vocês se lembram, para autorizar o presidente a ratificar. Enfim, aquela loucura. Demorou, Arthur Virgílio brigou um pouquinho com Chávez, enfim, saiu a aprovação. A Argentina aprovou rapidamente, o Uruguai aprovou rapidamente. É o Congresso que tem que aprovar. O Congresso autoriza o presidente a fazer a aprovação final, que é o que se chama em direito internacional de ratificação, né? Então, o Congresso precisa autorizar o presidente. Quem dá a palavra final é o presidente, porque é ele que se relaciona com os outros estados, né? Não é o poder legislativo. Mas, enfim, então, o que acontece é o seguinte, para o ingresso da Venezuela, os 4 países precisam dar o seu apoio. Pode-se criticar isso, mas foi o modelo proposto em 1991 no Tratado de Assunção. Então, críticas são aceitas, mas é o que nós temos hoje. Agora, uma vez aceita a Venezuela, qualquer mudança de qualquer outro país não vai significar que ela vai ser retirada. Então, não vai ser... Entrou. Aí já não tem mais como se obrigar à sua retirada. Tem um pequeno problema aí. O Paraguai é signatário, inclusive, dos termos de Ushuaia. Sim, da cláusula democrática. Cláusula democrática. Que por conta disso, ele foi suspenso. Surgiu por conta de um golpe no Paraguai, né? Exatamente. Em 96. Vamos explicar essa parte um pouquinho por A cláusula democrática. A cláusula democrática faz parte de vários acordos internacionais hoje, que no caso do Mercosul e da Unasul, é o Ushuaia, que só podem fazer parte nações democráticas, do ponto de vista legal, do direito internacional. Perfeito. Só que isso não elimina o monopólio da violência, internamente. Que, no caso, foi exercido pelo Congresso paraguaio. A soberania paraguaia foi exercida pelo Congresso. Bom, então como é que faz o Brasil, a Argentina, o Uruguai? O Paraguai transgrediu a cláusula democrática. Por conta disso, foi suspenso. E os outros 3 membros ficam subordinados a um membro suspenso por ter infringido a cláusula democrática. Então, eu acho que isso evidencia uma questão... Dá uma boa discussão. Dá uma boa discussão. Mas eu lhe faço uma observação, porque o Mercosul é um bloco comercial, né? Ele surgiu lá em 91, e a palavra democracia não surge uma única vez no Tratado de Assunção. A cláusula democrática surgiu no Protocolo de Ushuaia em 98, 7 anos após o Tratado de Assunção, por conta justamente de uma crise, de um golpe que Lino Viedo tentava dar no então presidente Osmossi no Paraguai. Veja, concordo com a posição do senhor, mas imagine a seguinte situação. Nós estamos, por conta dessa suspensão de 10 meses, impondo ao Estado paraguaio que ele vai ter toda a sua economia vinculada da Venezuela, e eu sou particularmente favorável ao ingresso da Venezuela no Mercosul, porque é o 4º ou 5º PIB da América do Sul, tem que ingressar. Mas o Paraguai pode simplesmente se negar. Veja, então, particularidades locais resguardadas, nós não podemos impor a esse Estado que ele se relacione comercialmente com a Venezuela. É o primado da política ou o primado do direito?
Mas não há uma Mas imposição, mas você há tem uma que negociar imposição. com a Não, Venezuela. há uma imposição porque A Venezuela faz parte do Mercosul só. A partir do momento que você coloca a Venezuela dentro do Mercosul, você concede a ela participar de um livre comércio, de uma união aduaneira, baixar as tarifas alfandegárias. Você está impondo, na realidade, ao Paraguai que vá participar com a Venezuela dessa forma. Então, acho que isso deve surgir da vontade do Estado. Bom, nós vamos aqui a uma pergunta que a Priscila selecionou aí dos internautas, né? Porque o programa de hoje é gravado e as perguntas foram previamente selecionadas do nosso portal www.brasilianas.org. Priscila. A discussão sobre o Mercosul, as discussões, tem sido um assunto que interessou bastante aos internautas que enviaram perguntas. Dois internautas, especificamente, têm perguntas parecidas. Um se identifica apenas como Márcio e o outro é o Ricardo Meneghetti, do Rio de Janeiro. Eles perguntam, a entrada da Venezuela no Mercosul não é uma oportunidade para repensar e refazer as bases do bloco, dando mais equilíbrio e um maior equilíbrio às necessidades dos países? Acho que o senhor Fabrício poderia responder. Pois não, Priscila. Acho que a pergunta foi bem formulada. A Venezuela ingressou no Mercosul já na década de 90 como um país associado, né? E em 2006 foi firmado o acordo do seu ingresso como membro pleno do Mercosul, que é, apenas para que a gente possa explicar rapidamente ao telespectador, Nassif, um bloco com vistas comerciais, né? Quer dizer, uma zona de livre comércio entre os 4 países, com tarifas de impostos de importação e exportação, a chamada tarifa externa comum, igual entre todos os países. Claro que nós não estamos nem perto disso, o Mercosul está patinando bastante, tem gente que acredita que nem vai existir mais Mercosul, mas enfim. O ingresso da Venezuela em 2006 já significou uma tentativa de arejamento, digamos assim, desse Mercosul. Ainda que uma Venezuela, aquele era o início do governo Chávez, não se discutia se a Venezuela estava ou não estava em democracia, como agora nós discutimos. Porque há um debate entre se o que existe na Venezuela hoje é um governo ou não democrático. Mas noves fora essa questão, já houve ali uma tentativa de arejamento. Mas acho que uma tentativa maior, ela só seria conseguida se nós tivéssemos uma mudança no tratado original, né? Porque ele efetivamente trava algumas discussões. Essa unanimidade é um exemplo claro. Quando você exige a unanimidade de todos os países, você trava a discussão. O único país consegue, por omissão, não se manifestar. É um equívoco, talvez, né? Ou uma tentativa lá atrás, ao contrário, de dar força aos pequenos países Paraguai e Uruguai para não serem engolidos pela Argentina e Brasil, que seriam, especialmente o Brasil, imperialista da questão. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema de hoje é a crise paraguaia e os reflexos das relações do Mercosul. Recebemos em nosso estúdio de São Paulo o professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e da Escola Superior Diplomática, Antônio Roberto Espinosa, e o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Internacional da PUC São Paulo, Fabrício Felamingo. Nesse último bloco do programa, vamos falar das perspectivas para as relações entre os países vizinhos e o Paraguai, entre eles o Brasil. E o que podemos aprender com a experiência paraguaia. Espinosa, eu queria entender um pouquinho aí esse papel dos Estados Unidos. Até um certo momento, o Departamento de Estado considerava que o Brasil deveria ser o representante aqui para a estabilidade do continente. Hoje a gente vê que se tem posições conflitantes aí. O que representa o Paraguai nessa disputa? Ele tem alguma expressão para os Estados Unidos? O Paraguai tem. O Paraguai, inclusive, é um dos poucos países sul-americanos onde há bases militares americanas. Aliás, as bases militares americanas fazem um desenho no continente, contornando o Brasil. Não há bases americanas no Brasil. Mas sem Guerra Fria é relevante hoje a base militar? Eu acho que é. Eu acho que a questão da força continua predominante nas relações internacionais. E o Brasil é um país cercado. É um país cercado por bases. O que é interessante, está falando sobre a soberania paraguaia. Só que essa soberania não vale, pelo acordo de implantação das bases no Paraguai, para os soldados americanos. Os soldados americanos que estuprarem uma índia
paraguaia, por exemplo, seriam julgados pela justiça americana. Ou seja, o Paraguai não tem soberania sobre as bases americanas dentro do seu território. Então é um país complicado, tá certo? É um país de soberania complicada. Uma sociedade civil fraca, grande parte índios, guaranis, destituídos da terra, com tecnologias atrasadas. Uma oligarquia que frequenta os salões de todo mundo. É uma oligarquia, enfim, com um poder aquisitivo semelhante ao de qualquer oligarquia francesa, de qualquer elite mundial. E que controla o país com mãos de ferro. O Paraguai foi um país com poucos golpes. O Stroessner só deu o primeiro golpe, em 54. Depois ele foi sucessivamente reeleito em eleições problematicíssimas. Então é um país que quase não tem jeito. Agora, apesar disso, apesar de pequeno, apesar de ter um PIB reduzido, ele tem um papel central geopolítico. O Paraguai faz o equilíbrio entre Brasil, Chile, Uruguai, Argentina. Ele é o amortecedor. Aquele negócio que eu falei no início, que ele é o sertão entre as colonizações portuguesa e espanhola. Continua a ser. Ele faz o papel de, pensando a política como política de poder, ele faz essa média. É por isso que ele é estratégico para os Estados Unidos, para a política externa americana. Porque a partir do Paraguai, um pequeno país, você tem um poder de coação e de intimidação para os grandes da América do Sul. Só que os Estados Unidos, no século XXI, perderam poder. Perderam as guerras em que se envolveram, no Iraque, estão derrotados no Afeganistão, estão se consumindo no Oriente Médio, já não conseguem exercer a hegemonia da mesma natureza que sempre fizeram durante a Guerra Fria na América do Sul. Ao tempo em que Brasil, Argentina, mas sobretudo o Brasil, cresceram. E o Brasil assumiu uma hegemonia regional. Então não é que os Estados Unidos estão transferindo para o Brasil o papel de subpotência Era esse o hegemônica. sonho que não... Esse é o discurso. Que não Na ocorreu. verdade, é uma incapacidade de fazer. O Brasil ocupou efetivamente um espaço. Então este é o conflito, que se manifestou também em Honduras, com a deposição do Zelaya, do Manuel Zelaya. Foi uma situação semelhante. E agora no Paraguai também. Dentro disso, Nassif, quer dizer, eu vejo a posição da diplomacia brasileira e da Argentina de admitir a Venezuela como legítima, embora ilegal, ou embora possivelmente ilegal, porque na política internacional o direito não é como o direito interno. Não. Ele é uma recomendação moral. Então é uma moral liberal, tá certo? Uma moral liberal a qual se contrapõe uma política de poder, em que estão os dois agentes, aí, os Estados Unidos, reagindo contra o crescimento de outros atores no continente, e os outros atores, o Brasil dentre eles, buscando um espaço. É uma aliança. Daí eu pergunto para o Fabrício, que fica claro aí que você tem todos esses princípios da democracia e tudo que obedece a uma lógica diplomática de poder. E quando você pega o Mercosul e o Unasul de um lado, pega o OEA de outro, de que maneira que o direito consegue se esgueirar aí entre as visões diplomáticas e os interesses nacionais? Olha, eu acho que é uma questão a ser discutida. O professor tem toda a razão quando ele diz que o Paraguai aí, ele está é uma questão delicadíssima para o Brasil em relação aos Estados Unidos. Só para fazer um rápido contraponto antes de responder a sua pergunta. Porque o Paraguai, e aí eu acho que a importância, né, da gente manifestar esse contraponto ao golpe que houve lá, o Paraguai não deve ser deixado solto, infelizmente. Se deixarmos solto, capaz de os Estados Unidos colocar mais bases ainda e a gente aqui ficar
com um problema maior do ponto de vista militar. Agora, do ponto de vista que você dizia das relações das organizações internacionais, o que nós temos aí é claro de que as relações entre os Estados sempre se baseiam em acordos, como o professor havia dito, respeitando a igualdade entre os Estados, ainda que um Estado seja o Paraguai e o outro seja os Estados Unidos, e nós tenhamos uma ideia de que um é superior ao outro, mas em tese o acordo deve ser respeitando esse alguns anos princípio. atrás tinha essa ideia, não sei que pé que está hoje, que na tríplice fronteira poderia ser abrigo de fundamentalistas, de terroristas. Isso aí teve desdobramento, e tendo desdobramento, como que o direito internacional... Porque daí já não é fronteira nacional, são ameaças que transcendem o país. Né? E podemos transportar isso, inclusive, para a parte ambiental também, né? Um país está desmatando uma Amazônia inteira e os outros também têm esse direito. Essa questão é de suma importância. Ainda mais agora que parece que efetivamente se descobriu que o Brasil mesmo tinha preocupações com a ação de Osama Bin Laden aqui na Tríplice Fronteira com a abertura de alguns arquivos. O que acontece é o seguinte, eu só vejo desta forma. A relação entre os Estados, para que se evite o poder da força, como o senhor expôs aqui várias vezes, para que a gente não utilize a força, vai sempre se basear em acordos que os Estados devem fazer cada vez mais e mais. Então é o respeito à soberania dos outros Estados, mas a partir de um acordo ou de um arcabouço jurídico, um arcabouço de normas internacionais que todos respeitem o mais possível. Eu acho que nos últimos anos, nas últimas décadas, o que nós estamos vendo é que isso vem acontecendo. Vou usar um exemplo clássico aqui, que é a União Europeia. Quem diria que depois de uma Segunda Guerra em que ela sai dizimada, em meio século, apenas 50 anos, eles conseguem se unir de tal forma em que a moeda é única, agora já se discute a possibilidade de um banco central único, há um tribunal único, se unem ali de tal maneira, deixando a uma entidade supranacional parte da sua soberania. Cada Estado concordando em que parte da sua soberania vai ser regulada por uma entidade supranacional. Eu acho que, inclusive, esse talvez seja o demérito, talvez, do Mercosul, em que tudo tem que ser discutido entre as partes, uma diplomacia presidencialista, como o senhor disse, muitas vezes muito regionalizado. Você deve ir um passo além, e aí você resolve essa questão. Transferir um pouquinho a uma entidade supranacional. Você evita o uso da força e tenta uma concertação política. O problema é que o continente tem uma tradição muito curta, tanto de democracia quanto de estabilidade econômica. Né? Tem, esse é um problema grave, mas é o que nós temos, quer dizer, o exemplo brasileiro de poucos anos conseguimos aí desde o final da década de 80 para cá, o Paraguai sofreu alguns golpes nesse período e o Brasil conseguiu se manter em democracia, com dois craques, como você disse, Fernando Henrique e o Lula, mas a verdade é que a gente conseguiu se manter em democracia e estamos melhorando a economia. A reboque, devemos trazer o Paraguai, devemos trazer o Uruguai, não nos interessa sermos ricos aqui com vizinhos pobres. Né? Acho que é o caminho internacional. Ô, Espinosa, se a gente for ver a questão da democracia na América Latina, quer dizer, quando você pega anos 50, 60, 70, você não tinha sociedade civil. Hoje você tem alguns países. Em que nível que está hoje essa organização e esse conceito de democracia para se fazer uma aposta aí nas próximas décadas? É irreversível o processo democrático ou crises econômicas profundas ainda podem levar a retrocessos? Bom, as crises econômicas sempre podem tudo, né? A fome dissolve qualquer coisa. Agora, mas eu acho que do ponto de vista da cultura política, os valores democráticos são irreversíveis. Quer dizer, eu acho que há uma lógica nas relações, inclusive nos países muçulmanos. É impossível você falar hoje contra os valores democráticos, quer dizer, seria falar contra o iluminismo, contra a civilização, e tudo que se faz é em nome dela. Mas no começo do século a gente não tinha também aí essa... Aí não. Aí era a política de poder bruta. Tanto é que hoje os golpes de Estado não são mais golpes de Estado parlamentares, são golpes de Estado dentro da Constituição. Quem dá é o Congresso, como foi no Paraguai. Agora, quem ganha com o golpe? Quem assume mais poder? É essa velha e mesma oligarquia. E agora, que é golpe, é. Só que já não é mais um golpe dado antes. Aliás, eu não sei se você reparou a tensão entre as diplomacias
paraguaia e venezuelana, o Paraguai expulsou o embaixador venezuelano, que já tinha saído, já estava em Caracas, mas ele foi expulso simbolicamente. Porque no dia em que o Congresso decidiu a deposição do Lugo, teria havido uma reunião do Maduro, o Nicolás Maduro, que é o chanceler venezuelano, o equatoriano e um representante da Unasul, com os chefes militares paraguaios. E a alegação do Paraguai é que o Maduro teria incitado as Forças Armadas paraguaias a resistir ao Congresso, ao golpe. Mas Bom, dá uma salada aí do é fantástico. uma salada. Agora, você veja o seguinte, a Venezuela chamou as Forças Armadas para evitar um golpe, não para dar. Tá certo? E não para dar. Isso também indica que o papel das Forças Armadas mudou. Claro que a diplomacia paraguaia, a atual diplomacia paraguaia, entendeu isso como uma intervenção nos assuntos internos. Mas não seria depois de um Marechal Lott aí, um Castelo Branco, né? Pois é. Agora é que as instituições na América Latina estão mudando. Não se dá mais golpe como antigamente. E o papel das Forças Armadas passou a ser outro. Passou a ser outro. Nesse processo, quer dizer, eu acho que isso reflete essa cultura cada vez mais internacional da democracia. Agora, é que a palavra democracia ela é enganosa. Você tem duas coisas aí. Uma que é o regime da lei. Você não precisa ser democrático o regime da lei. Você pode ter uma lei que seja autocrática. Ou pode ter uma lei que seja liberal, que você garante os direitos individuais, o direito de ir e vir, o direito à propriedade. Isso é república. Outra coisa é democracia, que é participação popular. Então, no Paraguai, você tem um regime institucional, eleitoral, sem a participação do povo. Ele é liberal, supostamente democrático, mas efetivamente não é, porque o povo está alijado. Você consegue eleger um presidente somente com 3 deputados, com 3 senadores. Você derruba a hora que você quer. Que, ou seja, a vontade popular não quer dizer nada. A Venezuela, a formalidade democrática é absolutamente cumprido. Em nenhum lugar houve tantas eleições, tantos plebiscitos e referendos como a Venezuela. O Chávez está respaldadíssimo pelo voto popular. E vai ter uma outra eleição e vai ganhar de novo. Já sabemos o resultado, não sei se aí a democracia está tão presente. A gente está com o tempo misturado aqui. Vamos aqui uma última pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. Essa é do Pedro de Holanda, do Recife. Ele diz, o Brasil enterrou a ALCA. Agora, qual será a opção dos Estados Unidos? Que, como o senhor disse, professor Espinosa, perderam poder e estão reagindo. Os norte-americanos querem desestabilizar as democracias mais frágeis? Ele pergunta. Na verdade, quem enterrou a ALCA foi o Mercosul. E a derrota da ALCA significou uma derrota para a hegemonia americana na América do Sul. Bom, o Brasil tem condições de levar isso em frente. É o único que tem. É a única economia forte da região. São 2,1 trilhões de PIB. É o único capaz de estimular o desenvolvimento da região. Os Estados Unidos perderam essa condição de estimular o desenvolvimento do conjunto da região. Embora possam ser interessantes para as oligarquias paraguaias. Se for só o Paraguai isoladamente, tem condições. Se o objetivo for só desarticular a geopolítica continental a partir da compra de interesses paraguaios, podem fazer. Agora, o Brasil não pode também permitir que o Mercosul seja desarticulado, que a Unasul seja desarticulado. E esse é um projeto de poder necessário para a unidade do continente. Isso, para a diplomacia brasileira, como também para a diplomacia americana, está acima da legalidade internacional. Essa questão não é de direito, embora o direito seja importante, e todos usem o direito. Razão de Estado. É razão de Estado. O Brasilianas.org sobre a crise paraguaia e as relações do Mercosul
termina aqui. Agradeço a participação dos convidados, o professor da Universidade Federal de São Paulo e da Escola Superior Diplomática, Antônio Roberto Espinosa, e o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Internacional da PUC de São Paulo, Fabrício Felamingo. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.